mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, na nossa live de sexta-feira às 19 horas. Hoje nós vamos tratar de um vídeo do preletor Rodrigo Abarca, A Glória de Cristo nos Sinais de João 1. São mais 2 vídeos além desse, e foram transmitidos há uns dias atrás, se não me engano 2 semanas, e vamos dar uma estudadinha, e à medida que o meu coração traga algum despertar aqui, eu faço meus comentários. Então vamos para o vídeo. Um minutinho só. Estou começando aos 24 minutos, mais ou menos 25 minutos do início do vídeo. E depois vocês podem acessar o original para um estudo mais profundo, o que deve ser feito, né? Então, vamos ao vídeo. Pensamento cristão, da doutrina cristã, ele vem a ser usado no significado mais teológico de ser a expressão da natureza divina do Filho sendo gerado eternamente pelo Pai. E isso é verdade. Mas a ênfase principal de João não está aí. Não é uma questão doutrinária ou teológica aí. Virá a ser depois, no tempo. Aqui a ênfase é outra. É uma ênfase nada do Velho Testamento. A palavra, claro, o Velho Testamento, os irmãos sabem, não foi escrito em grego, mas foi escrito em hebraico. Mas foi traduzido para o grego. No século, entre os séculos terceiro e segundo, foi traduzido, por exemplo, na versão chamada da Septuaginta, a versão dos 70. Essa é uma tradução. Mas houve outras traduções para o grego depois. Nessas traduções para o grego, uma palavra hebraica foi traduzida como monogênesis, 2 vezes no Velho Testamento. E olha que interessante, vou citar aqui. A primeira tradução acontece quando Deus, no capítulo 22 de Gênesis, Deus pede para Abraão oferecer seu filho Isaque em um sacrifício. E ele fala assim: toma teu filho, o teu único, a quem tu amas. A palavra que do hebraico foi traduzida nas versões gregas como monogênesis. O teu filho único, a quem tu amas. Você conhece a história, né? Deus pede para Abraão oferecer em sacrifício, em holocausto, entregar o filho do amor dele, o filho que ele ama, o filho que concentra tudo o que Abraão tem e é. Então, senhores, o que me toca aqui é o seguinte. Não sei se vocês sabem a história, mas basicamente a história de Abraão é que ele teve um filho, se não me engano, com 90, 100 anos, quer dizer, alguns falam que ele era pai-avô, né? Porque teve um filho com muita idade. Tem muitas histórias aí, bíblicas, mas eu vou me concentrar em que ele teve esse filho com 90 anos e ele acabou, diz o termo, ele levou o filho para a tenda, ou seja, ele começou a pôr o filho no primeiro lugar e não Deus, né? E quando ele fez isso, Deus pediu para ele sacrificar o filho, né? E veja que história forte, né? Sacrificar o filho. Mas o que isso espiritualmente tem a ver conosco hoje? Tem a ver conosco é que em lugar da gente querer amar primeiro o cônjuge ou os filhos, né? A gente tem que amar a Deus primeiro. Quem não ama a Deus primeiro, que é o melhor amor, não está amando nem os filhos, nem o cônjuge, nem nada adequadamente segundo os olhos de Deus. Isso é muito sério. É muito sério. Reflitam sobre isso. O filho amado, eu entreguei em holocausto para Deus. E a história continua. Nós sempre olhamos para Abraão, a figura de Abraão, o pai que oferece o filho, porque aí
O Abraão é figura do Pai Celestial, oferecendo o seu filho por nós. E isso faz parte do que João está pensando aqui. Por isso, a citação. Mas a ênfase de João não é tanto o pai aqui no princípio, é o pai, sim, mas é o filho. E Isaac é aí uma figura do filho. Você, então, tem que olhar para Isaac na história. Deus pede para Abraão oferecer seu filho em holocausto. Abraão pega seu filho, pega o seu jumento, pega a lenha, pega tudo e vai lá, aquele monte Moriá, oferecer seu filho no holocausto. E o que fez Isaac? Ele fica rebelde, ele fica questionando, ele fica até: o que você está fazendo, pai? Que é isso? Vamos para onde nós vamos? Ele fica calado, em silêncio, obedientemente, A outra coisa totalmente. interessante da Bíblia, e como a Bíblia é maravilhosa, é que isso aconteceu, acho que milênios antes, não sei precisar, mas é muito tempo antes. Mas tem uma analogia entre Abraão e Isaac com Deus e Cristo. É isso que ele vai estar falando aí. Sumiço à vontade de Abraão, ele faz tudo o que Abraão pede para ele fazer. Por quê? Porque é o filho único e amado de Abraão. Abraão pega o filho, sobe o monte, arruma o altar, coloca a lenha, amarra o filho e coloca o filho, deita o filho sobre a lenha para oferecer ele no holocausto. Em que momento Isaac recusa o que está, ou rejeita o que está fazendo Abraão? Assim como Cristo. O filho amado de Deus. A glória do filho. O que significa a glória do filho? A glória de ser esse filho que se submete, que se oferece totalmente para cumprir a vontade do Pai. Nós sabemos que a história, finalmente, Deus não aceita o sacrifício de Isaac e ele providencia o cordeiro. Aí está apontando para Cristo. Então, Isaac é uma figura de Cristo, o filho único e amado que se oferece em holocausto, que aceita ser oferecido em holocausto por amor do seu Pai. Por que isso faz Isaac? Por quê? Por que aceita isso? Apenas porque ama o seu pai Abraão. A segunda menção acontece na história de Jefté, no livro dos Juízes. Você lembra? Jefté, um dos juízes, foi lá na batalha, o Deus ajudou ele venceu, mas ele fez um voto muito precipitado, muito errado, na verdade. Ele fala assim: se eu for lá na batalha, fala para Deus, faz um voto para Deus. Se eu for lá na batalha e eu vencer aqueles inimigos, então quando eu voltar, a primeira pessoa que sai para me cumprimentar, eu vou oferecer a Deus em holocausto. Muito errado o que ele fez. Mas, quando ele voltou da batalha, e ele venceu com a ajuda de Deus, e ele voltou da batalha, a primeira pessoa que saiu a receber ele foi a sua filha. E a escritura diz: Jefté tinha uma única filha e amada. E a palavra aí é monogênese. Outra vez. As duas vezes a palavra monogênese aparece na versão grega do Velho Testamento. Única e amada. Não tinha mais filho, Era o único que ele tinha. E ele ofereceu, de uma maneira totalmente imprudente, um voto de holocausto a Deus. Claro, naquele tempo cada um fazia o que bem lhe parecia. Lembra disso? Nesse tempo, cada um fazia o que achava que era bom. E ele fez coisa errada. Mas o interessante é o seguinte: aquela filha foi oferecida no holocausto dele. Mas o interessante é o seguinte: ele veio falar com a filha e falou: filha, eu fiz uma coisa muito terrível. Eu prometi, eu fiz um voto a Deus que a primeira pessoa que iria morrer, que viria me cumprimentar quando eu voltasse, se eu vencesse, eu ofereceria a Deus um holocausto, e acontece que você. E quem falou a filha? O pai, você errou muito, você é um tolo, você é aqui, você era aqui. Falou isso? A filha falou: pai, faça a sua vontade comigo. Senhores, olha a diferença espiritual desses eventos que ele está falando, né? Dos dias de hoje. Os filhos não respeitam os pais,
Os filhos fazem a vontade deles. Os pais também não sabem como orientar espiritualmente. Os pais não são guiados devidamente por Deus. Muitos acham que são. E é ver o que está acontecendo na sociedade, né? Pai matando filho, filho matando pai. E as pessoas não desconfiam do inimigo agindo na mente delas. Pois, segundo o mundo, parece que está tudo bem nas relações marido e mulher, pai e filho, e todas as outras, e não estão. E a Bíblia diz isso. Diz isso desde Adão e Eva, quando eles cortaram com Deus. Mas o ser humano não escuta.